Buenas! E aí, beleza? Então agora vamos complementar aqui a nossa última questão desse belíssimo texto que nós viemos trabalhando. Você viu quanta informação importante, né? Não só na questão da realização da prova em si, das questões, né? Do que a gente trabalhou, da temática das questões, mas também muito interessante saber esse início aí da nossa formação do povo brasileiro, né? A ideia dos bandeirantes de virem, tomarem, apresarem, levar embora e aqueles realmente brasileiros que ficaram e colonizaram a terra, e junto com os índios e os negros e toda a gente que veio para o Brasil, acabou formando esse caldeirão cultural que a gente tem hoje, né? Em que pese tudo aquilo que a gente conhece da história do Brasil. Mas enfim, somos o que somos e temos que melhorar sempre. Amém? Então veja só essa última questão. O elemento conector, que pode substituir a preposição com, mantendo o sentido e a coesão textual é. Então, essa questão aqui é muito importante porque ela vai trabalhar justamente aquilo que eu falo bastante para você: o papel do conector, a coesão textual influindo no sentido do texto. Então, isso aqui não é uma questão de interpretação, é uma questão de intelecção, ou seja, vou trabalhar com aquilo que está expresso no texto. E para isso, eu lanço mão, eu uso os recursos que tenho. E um dos recursos são os elementos de conexão. Então, veja só, o fragmento é este, né? Veja como a gente já bateu bastante, tá malhando ferro mesmo nesse texto, né? Mais um trecho, esse trecho aqui que ajuda a gente também a construir as outras questões, a responder as outras questões, porque tudo está relacionado, todas as questões estão relacionadas umas às outras. Às vezes a resposta de uma você consegue enxergar melhor em outra, e isso é muito importante quando você está focado no texto, na leitura e na sua decodificação, né? Na sua desconstrução para aprender, para entender o texto. Então, veja só, com todo o aparato de suas hordas guerreiras, não conseguiram as bandeiras realizar jamais a façanha levada a cabo pelo boi e pelo vaqueiro. Beleza, já analisamos essa frase, já sabemos tudo o que tem sobre ela. E essa expressão, vamos analisar mais um pouco. Essa expressão, com todo o aparato de suas hordas guerreiras, olha só, o aparato, né? Toda a indumentária, parafernália toda, armas, hordas guerreiras. Quer dizer, realmente eram soldados, eram pessoas preparadas, né? Para o combate. Mesmo com tudo isso, não conseguiram as bandeiras realizar jamais a façanha, não foi qualquer feito, foi uma façanha levada a cabo, quer dizer, realizada, né? Pelo boi e pelo vaqueiro, ou seja, pelo brasileiro, pelo estrangeiro que veio e se fixou a terra, gerando então as comunidades. Olha só, essa expressão não trabalha para outra, indicando uma ideia de contraste. Apesar de tudo isso que eles tinham, eles não conseguiram realizar aquilo que o vaqueiro tinha, que fez de uma maneira muito menos ríspida, rígida, sem a força, né? Mas impondo sua cultura do cultivo da terra, da criação do gado, no primeiro momento, principalmente criação de gado. Mas enfim, foram se fixando, né? E a gente até fez aquela questão lá do não se fixaram. Não se pode dizer que eles não se fixaram, não se pode dizer que eles não se fixaram. Posso dizer que eles se fixaram. Já fizemos essa questão. Eles quem? O boi e o vaqueiro. Então, essa oração, esse trecho, professor, está me indicando uma concessão. Exatamente, a concessão, que é o quê? A tal da exceção. Mais uma definição técnica para você de concessão. Muito importante, uma das relações semânticas mais cobradas, e a gente já tem visto juntos também. Veja, um fato contrário à lógica. A lógica seria, com tudo aquilo que eles tinham, de eles conseguirem se fixar, de eles conseguirem realizar aquilo que era realmente colonizar. Mas a intenção deles no final também não era essa. Mas enfim, mesmo com tudo isso, né? Contrário ao bom senso. Só que, olha só, contrário ao que se espera. Porém, insuficiente para impedir que aconteça o oposto do esperado. O oposto do esperado vem na sequência. Mesmo com todo o material que eles tinham, não conseguiram. Essa é a concessão. Então, olha que interessante. O com, sozinho, está dando conta desse recado de introduzir. Quer dizer, sozinho não, depois junto com o resto. Mas ele que introduz essa ideia de concessão contida nesse trecho. Interessante, né? E aí, a banca quer que você substitua esse com por outro conector que está aqui embaixo. Pode ser só um vocábulo, pode ser uma expressão, né? Então, a grande armadilha, ao que me parece, dessa questão é a letra A. Uma grande armadilha. Então, eu vou deixar a letra A e a resposta que eu quero por último, tá? Vou de baixo para cima. Imagine assim, graças ao aparato, graças a todo o aparato de suas horas guerreiras, não conseguiram. Peraí, mas isso é ilógico.
Porque graças a quer dizer por causa. E não foi por causa do aparato deles que eles não conseguiram. Eles tinham todo o aparato e mesmo assim não conseguiram. A ideia é de concessão, não é de relação de causa e consequência. Então, se você disser assim, graças à visão do vaqueiro de se fixar à terra, surgiu um país chamado Brasil. Graças a, ou seja, por causa disso. Então, graças a indica uma causa. E eu não quero causa, eu quero concessão. A letra E está fora. O a respeito de é muito interessante, a respeito de todo o aparato. Não é uma expressão que é até parecida com essa, uma das expressões mais formais das concessivas. E a gente pode até abrir aqui uma telinha para relacionar as concessões, as conjunções ou locuções de valor concessivo, tá? Concessão. Então, vou criar dois grupos. Um das mais simples, as mais simplórias, aquelas mais evidentes, mais óbvias, que é uma ideia de concessão. Ó, apesar de, mesmo que mais? Me ajuda aí. Ainda, isso, ainda que. E aquele, do embora, isso. E esse aqui, por mais que. Esses aqui têm valor concessivo e são as mais simples, né? Agora, do lado de lá, vem as perigosas locuções e conjunções de valor concessivo. Ó, o primo rico do apesar de é o a, e é parecido com esse que está aí, é o a despeito de. Putz, quase que deu, hein, professor? A respeito de é assunto, temática. Tem nada a ver com a despeito de. Se fosse a despeito de, estaria certo. A despeito de toda a parafernália, de todo o aparato e as ordens guerreiras, não conseguiram as bandeiras realizar aquilo que os bandeirantes, que o gado, o boi e o vaqueiro conseguiram. A despeito de, sim. A respeito de não tem nada a ver. Olha como que eles brincam com a cabeça da gente, né? Grupo perigoso. Olha essa. Posto que. Cuidado que posto que não tem valor causal, tá? Não use o posto que com valor de causa. Posto que é concessão. É o mesmo que todo mundo tá aqui, tá? A mesma coisa. Posto que em que pese. Olha que chique essa, né? Em que pese todo o aparato. Beleza. Posto que tivesse todo o aparato. A despeito de todo o aparato, tá? Essa aqui, ó. Em que pese a despeito de posto que. Bom, já vou entregar. Não obstante. Não obstante é concessão. Não obstante todo o aparato. Perfeito o não obstante. Tá? Uma das grandes locuções de valor concessivo também. Então, esse grupinho aqui, ó, é o grupinho das perigosas, né? E tem uma também muito boa, que é essa, ó, malgrado. Eu vou falar dela no final dessa aula agora aqui. Para fechar, vou mostrar um desafio para você com esses caras aqui, tá? Então é o seguinte, ó, essa turma aqui é o das perigosas, mas eles têm o mesmo valor que essa turma aqui. O mesmo valor. Então a banca só quis dar uma valorizada, sabe? Só quis ver se você entendia, se você conhecia os conectivos mais formais, né? O a respeito dele não tem nada a ver. De, muito menos. De todo o aparato de suas ordens guerreiras, não conseguiram. De todo o aparato, dá uma ideia de que lá dentro dele, do bojo dele, não tem essa relação. E o não obstante vai ser a resposta que nós queremos. Não obstante, todo o aparato. Eu nem preciso de verbo com não obstante, é só como com também. Agora, qual é o problema do mesmo, professor? Já que você falou que o mesmo que dá essa ideia. Que é o seguinte. O mesmo sozinho também pode dar essa ideia. Eu digo assim. Mesmo com todo o aparato. Vindo com o com junto, beleza. Eu digo, mesmo você não conseguiria fazer. Ainda você dá uma ideia de concessão, como se você pudesse fazer, mas ainda você não poderia, mesmo você. Beleza? Mas qual que é o problema de usar o mesmo aqui? É que se a gente fosse colocar o mesmo aqui no lugar do com, olha como é que iria ficar. Presta atenção. Você tem que prestar atenção nisso na sua prova. Quando o cara manda você trocar uma coisa por outra, não faça aleatoriamente. Pense como é que ficaria. Ficaria assim, ó. Mesmo todo o aparato. Não é? E se eu disser assim, mesmo todo o aparato de suas ordens guerreiras, não conseguiram. Mesmo todo o aparato, não conseguiram. Não dá essa ideia da concessão plena, porque eu preciso ter a ideia de que estavam com isso e não conseguiram. Então, se eu usar só o mesmo, eu já ia ter que mudar a frase lá na frente. Não ia haver coesão, não ia haver uma ligação bem feita. Porque do jeito que está aqui, eles não conseguiram, as bandeiras não conseguiram. Não conseguiram as bandeiras realizar jamais. As bandeiras é o sujeito. Elas não conseguiram realizar
jamais a façanha. Agora, se eu coloco só o mesmo, teria que ficar assim para dar certo, ó. Mesmo todo o aparato das hordas guerreiras das bandeiras não conseguiu realizar. Aí daria certo. E você fala, mas professor, mas ia mudar a função sintática. E assim, o todo aparato ia passar a ser o sujeito. E aí existe coerência nisso, existe lógica, existe uma ligação bem feita. Mesmo todo o aparato das hordas guerreiras não conseguiu. Aí daria certo. Sabe o que acontece aqui? Eu teria que mudar a função sintática para encaixar o mesmo aqui, só o mesmo. Esse termo aparato passaria a ser o núcleo do nosso sujeito e o verbo conseguir no singular concordando com ele. Professor, mas você vai mudar a função sintática tal? Pois é, já te recomendo inclusive o seguinte, tem bancas que mudam a função sintática, mas em linhas gerais, preservando o sentido, tomam isso como correto. Porque se não afetar a coerência, eu concordo com eles, se não afetar a coerência textual, o nexo, a relação lógica no texto, mesmo que não seja a mesma função sintática, porque uma coisa é ser um adjunto de verbial, isso é um adjunto verbial de concessão. Outra coisa é passar a ser o próprio sujeito, em termos sintáticos, até em termos semânticos um pouco. Mas seria incoerente dizer que o aparato não conseguiu, se era deles, se era o aparato das hordas guerreiras? Então também não estaria incoerente o texto. Eu preservaria a correção e a coerência textual. Tá? O que eu não poderia era usar só o mesmo sozinho. Porque aí fica assim, mesmo todo o aparato de hordas guerreiras não conseguiram. Você está vendo que precisa de algo mais? Então você teria que criar uma locução prepositiva junto com o com, mantendo o com aqui e colocando o mesmo. Quer evidenciar mais a relação de concessão? Usa o mesmo, junto com o com, mesmo com todo o aparato. Evidencia mais, né? Evidencia. Não quer dizer que sozinho o com não possa dar conta do recado. Com todo o aparato, não conseguiram. É a mesma coisa que mesmo com todo o aparato. Apesar de todo o aparato. Se tivesse trocado o com pelo apesar de, estaria certo. Estaria certo, apesar de todo o aparato. A despeito de também, mas não a respeito de. Então, no final, a resposta é a B, ó. Não obstante todo o aparato. O que quer dizer o não obstante? A mesma coisa que as outras locuções concessivas. Tá? Beleza? E para a gente concluir, então, essa fase muito bacana. Foi muito bacana, né? Trabalhosa. Vamos fechar aqui com um desafio. Ó, dá uma olhadinha nesse desafio que eu te trouxe. Assinale a única opção que provoca mudança de sentido, aqui ficou uma falinha, né? Mudança de sentido, tinha que estar tudo junto, se colocada no lugar da palavra sublinhada no texto ao lado. Esse se aqui, ó, é a nossa conjunção condicional. Se colocada, caso seja colocada, então vai dar uma mudança de sentido. Ó o texto. Malgrado fosse muito inteligente, não passou, não obteve bons resultados nas provas do concurso. Malgrado fosse muito inteligente. Aí, nessa hora, se você se assustou ali, agora você já sabe o que o malgrado significa. Mas se na hora, se você se assustasse, o que você faz? Mude o foco. Desfoque-se da palavra e pense no todo, sem ela. Fosse muito inteligente. Ele era muito inteligente? Ah, isso é bom, positivo. Não obteve bons resultados. Isso é negativo. Então, eu estou criando um contraste aqui, você está vendo? Eu estou criando algo que vai contra o que se espera. Então, esse malgrado é concessão. Exatamente. Esse malgrado é concessão. Então, eu poderia usar embora. Embora fosse muito inteligente, não conseguiu. Perfeito. Isso mantém a coerência. Só que cuidado. Ele quer uma que muda o sentido. Então, a letra A está fora. Ainda que fosse muito inteligente, é a mesma coisa. Mas está fora porque ele quer uma diferente. Se bem que fosse muito... Esqueci de colocar o se bem que lá também. Se bem que é valor concessivo. Tá? Eu digo, vamos fazer esse negócio? Vamos, se bem que eu não estou muito seguro. Então, se você não está muito seguro, o que se espera? Que não faça. Não, vamos fazer. Se bem que eu não esteja muito seguro, vamos fazer. É concessão. Tá? Não obstante, olha que novo. Não obstante fosse muito inteligente, é a mesma coisa. Posto que fosse muito inteligente, em que pese fosse muito inteligente, apesar de ser muito inteligente, a despeito de ser muito inteligente, tudo isso daria certo. Só que, dado que, professor, não. Por quê? Porque dado que é causa. Dado que é causa. E se eu digo assim, dado que fosse muito inteligente e não obteve, eu crio uma situação incoerente. A não ser que a minha coerência fosse, a não ser que eu estivesse sendo irônico, né? Eu quisesse dizer assim, não, só passa em concurso quem é carta marcada. Concurso é carta marcada. Quem é inteligente não passa concurso. Ó, já que o fulano é muito inteligente, não passou no concurso. Não existe essa lógica. E eu criei uma lógica minha. Mas naturalmente não seria uma lógica natural, certo? Natural seria o quê? Natural seria isso, ó. Dado que fosse muito inteligente, o que aconteceu?
passou no concurso. Aí eu crio uma relação de quê? De causa e consequência. É o meu dado Q com o valor dessa turma aqui, ó. Né? Já que, por que, por quanto. E olha só, deixei um para falar por último agora, para você lembrar que por quanto é o primo rico do porquê. Ele se equivale à mesma coisa, valor de causa. Por quanto fosse muito inteligente. Por que fosse muito inteligente. Obteve bons resultados, passou no concurso. Eu criei uma relação de causa e o que mais? E de efeito. Olha o efeito aqui, ó. Passou no concurso, tá vendo? Todo mundo aqui dando ideia de causa. Visto que, lembra que visto que é com O, mas aquele outro, ó, haja vista. Aí esse é com A, tá? Haja vista aqui. E tem um cara aqui, nessa história, que se parece com porquanto e que não tem nada a ver com ele. E que caberia aqui em cima, que é o com quanto. Isso, lembra? Com quanto, deixei para falar desse por último, tá? Dentro da minha lista aqui. Ó, com quanto é concessão. Por quanto é causa, é porquê. É o primo do porquê. Com quanto é o primo dessa turma aqui, ó. Do malgrado, do embora, ainda que, se bem que, não obstante. Então, aquela que altera, cria uma mudança de sentido, tá aqui, ó, letra E. Beleza? Muito comum eles cobrarem concessão versus relação de causa e consequência. Uma não tem nada a ver com a outra. Beleza? Beleza. Fechamos essa fase. Se prepare que a próxima, mais uma, vai pegar fogo, reta final da nossa carreira. Vamos que vamos. Beleza? Te espero na próxima fase.